A paz do Senhor Jesus, adolescentes. A paz do Senhor Jesus, adolescentes. Quem é você? O meu nome é Sebastião, e o seu? Meu nome é Hermes. É uma grande satisfação estarmos com vocês nesta manhã. Primeira vez que vamos lecionar essa lição, uma lição para os adolescentes, né? Sempre sou professor do Jardim 2, mas estamos aqui para atender o chamado do Senhor, o chamado dos nossos líderes, porque é sempre bom obedecer os nossos líderes, né, irmão Sebastião? Amém, glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. É uma satisfação, tá, irmãos? Adolescentes, papais, mamães, né, os pais que estão nos assistindo, estarmos com vocês nesta manhã. E nós queremos pedir, né, para que vocês já peguem as revistas de vocês, as Bíblias. É importante, né, que cada um já tenha a sua Bíblia. Compartilhe o link. Vocês já compartilharam, né? Compartilhe mais com seus amigos de escola. Eu acho que assim, é uma das classes, irmão Sebastião, que podem alcançar o maior número de visitantes adolescentes. E né? aqueles que estão nos visitando também, que não se inscreveram no canal da Assembleia de Deus Marco do Evangelho, o momento é agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa seu like, não é verdade? Ai, que coisa linda, né? Maravilha, que coisa glória linda, a né? Deus. Coloque seu nome no chat. Se você está visitando, você que é visitante, é uma alegria muito grande de ter você aqui. Amém. Acredito eu que esse tema que nós vamos abordar aqui seja algo assim muito inédito na sua vida e até mesmo na vida de muitos dos nossos adolescentes, né? Exatamente. É um tema difícil, é um tema difícil. Estamos nesta manhã, mas fique assim muito atento. Eu peço assim a Deus, irmão Sebastião, quando eu e o irmão Sebastião estávamos estudando essa lição, o nosso coração assim foi muito quebrantado, porque é um tema assim muito maravilhoso. É um tema que ou vai te levar para o céu ou vai te levar para o o inferno. Amém, irmão Sebastião? Amém. Vamos orar então? Vamos. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos louvar ao Teu nome, Senhor, Amém, Senhor. porque a Tua benignidade dura para sempre, Glória Senhor. a Deus. Nós queremos, Pai querido, orar nesta manhã, aonde, Senhor, nós vamos apresentar, Senhor, esse tema, meu Deus, para muitos, tão difícil, Senhor. Sim, meu Deus. Tão difícil, Senhor, é o que a humanidade, Senhor, tem se perdido. É o que muitas vidas, Senhor, tem se perdido, Senhor, para este mundo, Senhor. É verdade. É o tema que vamos abordar nesta manhã. Senhor, nós suplicamos para que o Senhor opere, Senhor, nas nossas vidas, como o Teu Espírito Santo já tem aquecido o nosso coração, Senhor, que também possa aquecer, Senhor, o coração dos nossos adolescentes. Essa oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém, Senhor. Aleluia. amém. Glória a Jesus. Eu já estou... O assunto meu então, Deus. aqui hoje trata de quê, irmão Hermes? Hoje o assunto, nós vamos falar de um assunto muito importante. Mas antes, esse trimestre, né, ele está trazendo um assunto que é o amor na vida cristã. O amor na vida cristã. Pensa assim, que você está dentro de uma cápsula ou de alguma coisa, né, que te envolve. Isso é o amor na vida cristã, né? E dentro dessa cápsula, vou dizer assim, só generalizando aqui, falando, muitas coisas são insumos, né? São coisas que vão te ajudando a te manter firme dentro desse propósito. Quando nós retém o amor em nós, retém o amor de Deus, nós praticamos esse assunto aqui que nós vamos passar para os adolescentes. Aleluia. Irmão hoje. Sebastião, a primeira lição dos adolescentes falou assim, ó, o amor de Deus na Bíblia. O amor, sim. Depois, a segunda lição, adolescentes, o amor que salva. Olha que coisa linda. Olha o que o amor de Deus nos ensina, né? A terceira lição nos fala assim, Cristo nos ensinou a compaixão. E a quarta lição, que eles tiveram a semana passada, Cristo nos ensinou a misericórdia. Amém, glória a Deus. Isso parece até uma coisa de bobinho, né? Amor, compaixão, misericórdia, parece que é uma coisa que só quem tem isso
é uma pessoa que, né, inocente, mas não é nada disso, tá? Não é nada disso, adolescentes. Isso é o que nos fortalece, é o que nos sustenta na caminhada para o céu. Exatamente. O amor que o Senhor nos ensina na sua palavra, o amor de Deus é que nos salva, a compaixão, a misericórdia, tudo isso são ferramentas que vão nos ajudar, vão nos auxiliar a chegar ao céu. Louvado seja o nome do Senhor. E vindo esse amor é o que vai encaixar agora essa quinta lição. A quinta lição. Onde encaixa a nossa quinta lição de hoje. Qual é a nossa quinta lição, irmão Sebastião? Cristo nos ensinou o perdão. Meu Deus. Tremendo, né, irmão? Cristo nos ensinou o perdão. Como que nós devemos perdoar ao nosso próximo? Amém, glória a Jesus. Amém. Nós vamos agora para a nossa leitura bíblica, né? E nós vamos para o quadro Tá On? Tá off! Fique ligado, pegue a sua Bíblia. Quem tá on, tá ligado na Bíblia. Quem tá off, tá Não desligado tá na desligado, Bíblia. Né? exatamente. Amém? Glória a Deus. Roda o quadro. A paz do Senhor Jesus, agora estamos aqui no nosso quadro Tá On, Tá Off. Estamos com Ana Clara, representando as meninas. Estamos aqui com Rian, representando os meninos. Agora vamos à leitura bíblica. A leitura bíblica, vamos lá, meninos e meninas, se preparem. O versículo é o versículo 21 e 22. O versículo é 21 e 22. O capítulo é 18. E o livro é Mateus. Mateus 18. Versículo 21 e 22. Quem achou? Quem achou? Quem achou? Aperta. Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18. Versículo 21 e 22. Mateus 18, versículo 21 e 22. Quem achou? Será que serão as meninas? Será que serão os meninos? Ah, os meninos! Fala, Rian. Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. Uma salva de palmas para eles. Pai do Senhor, vamos voltar à lição. Amém. Voltamos aqui. Amém. Muito bom. Esses adolescentes estão ligados na palavra de Deus. Mantenha a sua Bíblia, a sua mão, e nós vamos iniciar a nossa lição. A nossa lição, amados, é algo assim muito interessante, né? Perdoar. Mas antes, né, a nossa lição, ela tem os seus objetivos. Sim, claro. Ela tem os seus objetivos. O que nós precisamos aprender nessa manhã? Qual é a principal mensagem desta aula nesta manhã? Então, um dos objetivos, adolescentes, apontar que as Escrituras Sagradas nos ensina sobre o perdão. O mundo, ele não nos ensina a perdoar. É verdade. Mas Jesus, a palavra de Deus, nos ensina a perdoar. Amém. Glória Segundo a Deus. objetivo, irmão Sebastião, Ensinar que o perdão exige arrependimento sincero. O arrependimento tem que ser sincero, adolescentes. aleluia. E terceiro, explicar que o cristão vive neste mundo conforme a perspectiva do reino dos céus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa história, adolescentes, nesta manhã, ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Porque em Mateus, né, capítulo 18, versículo 22, nos fala de uma situação que estava acontecendo e Pedro, ele pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Olha só o que estava na... Olha a frase de Pedro. Olha só a frase de Pedro. Por que isso? Às vezes, olha só, vou abrir um parênteses aqui. Adolescente, eu tenho uma filha adolescente, ela está me assistindo. Às vezes ela faz uma pergunta para mim
que ela quer maquinar um negócio, entendeu? Então a pergunta de Pedro também foi maquinar um negócio. Sabe por quê, irmão Sebastião? Sabe por quê, adolescentes? Os judeus, eles, né, historicamente, eles podiam perdoar 3 vezes. 3 vezes durante o dia. Ah, exemplo, você pecou contra mim 3 vezes. Ok, vou te perdoar 3 vezes. Na 4ª vez, ele podia revidar. Ele podia fazer com a pessoa o que a pessoa fez com ele. Então, o que ele foi fazer? Ele foi testar Jesus. Ele foi testar Jesus. Como na Bíblia, sempre Jesus foi testado. Né? Ele foi testar Jesus. Ele queria assim. E Pedro também não foi diferente. Não, ele queria fazer uma média. Podia ser 3 vezes, né? Aí ele falou: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão? Se alguém lhe fizer alguma coisa para... Até 7? Até 7? Opa, ele falou: estou com 4 vezes de crédito, né? Até 7 vezes, né? Aí Jesus, ele conhece a palavra. Não até 7. Ele é a palavra. Ele é a palavra viva. Exatamente. Ele é a palavra de Deus. O que Jesus falou, irmão Sebastião? Não até 7 vezes, mas até 70. Como? 70 vezes 7. Em algumas traduções, né? Os irmãos nos ajudaram. Algumas traduções nos falam 77 vezes no dia. Quer dizer que ele quer dizer que não há limite para perdoar. Não há limite para perdão. Havia uma lei que era 3 vezes, mas Jesus, ele quebra aquela lei. Ele quebra isso. E ele fala: Pedro, 77 vezes. Então, 70 vezes 7. Nos dias de hoje, adolescente, você tem que perdoar a todo momento você tem que pedir perdão. Meu Deus. Há casos que você vai pedir perdão e você não vai, né, a pessoa não, talvez ela está assim, o coração dá tão aquela crosta assim que ela não perdoa. Tanta amargura, né? Tanto ódio. Porque mas nós vamos chegar lá, né, irmão Sebastião? Nós vamos chegar lá, né? Amém. Irmão Sebastião ou irmão Máximo? Pode ser Sebastião. Pode ser Sebastião. Crianças, mas irmãos, adolescentes, o que é pecado, né? O que é pecado? E o que é perdão, né? Parece que é uma doença e um remédio, não é isso? Parece que é uma doença e um remédio. Então, assim, na nossa enciclopédia bíblica, o pecado é transgredir a lei divina, a lei de Deus. O pecado é desobediência. O pecado é fracasso moral. O pecado é iniquidade, ou você repetir aquela desobediência várias vezes. Várias vezes. A mentira. Mentira é uma mentira aqui, uma outra lá. A mentira é um fracasso moral. Por quê? A verdade, ela te faz mais homem ou mais mulher. Quando você é uma pessoa confiável, todo mundo quer estar ao seu lado. Adolescente, você precisa aprender a ser Irmão confiável. Hermes, uma coisa assim que a gente também tem que entender é que não existe pecadinho, pecado mais ou menos, e né? Aquele pecado, não, tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Tem até uma mensagem do pastor Hernani, ele dizendo que uma adolescente queria fazer uma tatuagem, perguntando, né, se tatuagem era pecado. Aí foi lá no pastor, pastor, eu estou com um pensamento de fazer tatuagem. O pastor falou bem assim com ela: não faça tatuagem. Se ela fizesse a tatuagem, ela estava desobedecendo a ordem do pastor. A ordem do pastor. Então, a desobediência é pecado. Pecado traz o pecado. Né? Então, assim, só um parênteses para vocês entenderem, tá certo, adolescentes? E o perdão? O que é o perdão, irmão Sebastião? Perdão é a remissão de uma falha. Você falhou, aí você vai, falhei, errei. Pai, mãe, eu errei. Olha, eu fui fazer uma coisa aqui, não deu certo, aconteceu isso, foi culpa minha. Que coisa linda. Às vezes os pais perguntam para os filhos, né? Como você está indo na escola? Suas notas? Ah, pai, tá excelente. Isso aí é um pecado?
É uma falha, adolescente, é uma falha muito grave. E você tem que pedir perdão aos seus pais. Se ele não estiver corretamente, né? Se ele não estiver corretamente na escola. Mentindo. Uhum. O perdão é uma dívida, né? É você acabar com uma dívida. Perdão, exemplo, perdão de dívida. Perdoar a dívida, né? Perdoar a dívida. Anistia de uma pena. Anistia de uma pena. Eu não sei se vocês já viram em alguns filmes, lá nos Estados Unidos existe a pena de morte, ok? Existe a pena de morte. Ninguém, nenhum juiz, nenhuma cadeia de tribunal de justiça, de juiz, ele pode cancelar a pena de morte se aquilo já foi decretado. Só quem pode fazer com que aquela pena possa ser perdoada é o presidente. Só o presidente. Aí existe um telefone. Um telefone. Na hora que aquela pessoa está próxima de ser executada, se aquele telefone tocar, a pessoa atender, fala assim: olha, fulano de tal, que estava na pena de morte, o presidente dos Estados Unidos está perdoando a dívida dele. Nós temos alguns exemplos, né? Ele fica naquela expectativa do telefone tocar, né? Imagina a situação. Então, na beira da acontece? morte, esperando uma ligação do presidente para anular a pena. Olha, imagina. Que situação. O presidente da nação, né, por exemplo, o nosso presidente, ele também tem a possibilidade de conceder o perdão para quem foi condenado. Né? Claro que tem todo um trâmite judicial, mas ele tem a possibilidade de conceder esse perdão. Então, quem estava em dívida, às vezes passa um tempo, tem um perdão. Então, o perdão é você acabar com uma dívida ou com uma falha. Ok? Então, é isso que nós vamos aprender. Nós vamos aprender hoje, irmão Sebastião. Glória a Deus. Que coisa linda, né? E no passado, né, no livro de Levíticos, capítulo 2, no Antigo Testamento, né, a palavra do Senhor nos fala que como que acontecia, como que era o perdão, né? Havia um novilho, muito novinho, né? Ele era tratado ali, preparado. Ele era às vezes o mais amado pela criança. Ele era preparado para ser sacrificado e o sangue dele era derramado e o pecado ele era perdoado. O sacerdote, né, quando ele fazia na festa da expiação, que era a festa do perdão, ele matava o novilho, aspergia, né, jogava... Sem defeito, novilho sem defeito. Tinha que ser o perfeito. Perfeito. Jogava aquele sangue e as pessoas iam para a festa para ser perdoado. Que coisa, hein? Meu Deus. Mas a palavra do Senhor nos fala de um assunto muito interessante no Novo Testamento, onde Jesus ele vai trazer um exemplo muito sincero, que é o exemplo de um juiz, né? Um juiz, o credor incompassivo. Jesus conta essa história para Pedro. Nesse diálogo, né, nessa situação que está acontecendo sobre o perdão, ele pergunta a Jesus quantas vezes deveria perdoar. Aí Jesus conta uma história para ele, irmão Sebastião. Uma parábola. Conta uma parábola, né? O que aconteceu nessa parábola, irmão Sebastião? A parábola do rei. O rei tinha um servo, e esse servo devia a ele de uma quantia muito grande de dinheiro. Uma quantia impagável. E ele tinha, esse servo tinha que ser vendido juntamente com a esposa, com a filha e todos os bens desse servo. Só que esse servo, ele suplicou, ele implorou ao rei. E o rei teve compaixão dele, perdoou e ele seguiu adiante. Só que logo à frente, ele encontrou o seu conservo, que devia muito menos a esse servo. Devia muito menos. E o que aconteceu? Ele implorou também, fez a mesma coisa que o servo com o rei. Só que ele não perdoou a dívida do conservo. Aquele que foi perdoado não perdoou a dívida do seu subordinado. Exatamente. O servo que o coisa, rapaz.
E o que aconteceu? Ele foi lançado na prisão, não é isso? Aquele que foi perdoado, E o rei foi lá e, opa, volta aqui, exatamente. volta aqui. Servo ingrato, Meu eu Deus. não te perdoei a tua dívida, como você também não fez a mesma coisa com o seu conservo? Meu Deus. E o que aconteceu? Foi lançado na prisão. Meu Deus, que coisa, hein? E que prisão é essa? Meu Deus do céu. Adolescentes, nós precisamos aprender a perdoar. O tópico 1 da nossa lição, nós precisamos aprender a perdoar. A nossa revista diz assim, ó, os seres humanos têm alguns comportamentos que aparecem em qualquer lugar e época. Agir com amor e vingança estão entre eles. É uma coisa que olha só, ninguém quer perder, Sebastião. Ninguém. Todo mundo quer ganhar. Quer levar desaforo, não vou levar desaforo para casa, eu vou me vingar. Isso não se faz, adolescentes. Principalmente na escola é o que tem mais pessoas, adolescentes que se acham, né? Se vangloriam. Não, acha que é o máximo. Acha que é o máximo. Exatamente. Né? Fica vendo filme de luta, aí já quer chegar na escola e colocar em prática. Exatamente. Qualquer coisa que a pessoa conversa com ele, isso quer é levar, verdade. ele não quer perder, ele não quer levar desaforo para casa. É verdade. Você acredita que tem até pais que ensina crianças a bater, os filhos a bater, para bater, para não levar desaforo para casa? Exato. Aí fala bem assim para o filho, ó, se você chegar aqui com algum desaforo, você vai apanhar ainda, hein? Se você bater, você revida, hein? Não apanha na escola, não. Meu Deus. Se chegar em casa, você vai ver. É o quê? É um caso muito sério. Olho por olho e dente por dente. Muitas das vezes, quando você era criança, irmão Sebastião, quando eu era criança, a gente ouvia alguns pais até incentivar o filho a revidar uma briga, uma coisa assim. Mas não é isso que nós vamos aprender nesta manhã. Não. Não é isso. O perdão é um dever do cristão. Adolescente, se essa vingança estava no seu coração, em nome de Jesus, nesta manhã o Senhor vai tirar isso. Em nome de Jesus. Olha só. Nós precisamos ter no nosso coração o perdão como um dever. O dever de um cristão. Um dever. Nós precisamos de saber que, independente de qualquer situação, nós precisamos pedir perdão. Às vezes, Sebastião, até numa situação que você não tem nada a ver. Muitas vezes a gente acha que está certo e a gente está errado. E o outro acha que está certo e ele está errado. Independente de quem está certo ou está errado, tem que haver o perdão entre as partes. Que coisa linda, que coisa linda. O perdão, ele deve ser assim, exemplo, né? Vamos supor que estão nós dois adolescentes brincando lá na escola e tal, e sem querer você foi e chutou meu pé. Desculpa aí, Sebastião. Aí você já vira. Desculpa nada. Aí você já vira a boca de lado, já solta logo um palavrão, misericórdia. Não, tudo bem. Aí na partida de futebol de amanhã, o que você vai procurar? Logo a canela de quem? A sua canela. A minha canela. Foi sincero o perdão? Não foi sincero. Não foi sincero. Nós precisamos, adolescentes, a ter o perdão de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Às vezes você vai encontrar situação que você não tem nada a ver com a situação. Não tem nada a ver com a situação. E acontece que você está naquele meio ali e acontece uma coisa e você é obrigado a ser punido porque você está naquele bolo ali. É verdade. Né? Aí você vai chegar numa situação que você precisa de ser sincero com o perdão. A pessoa vai te pedir desculpa, Sebastião, você estava naquele meio ali, aconteceu isso, aconteceu aquilo, infelizmente você foi punido, né, mas me desculpa, me perdoa, né? Aí você tem que perdoar de todo o seu coração, né? De todo o seu coração. Tem uma experiência, né, Sebastião, de uma criança que tomou um couro, né? Tomou um couro sem querer, não era nada dele, né? Conta essa experiência aí para os adolescentes, como é que foi isso aí? Conta aí. Na verdade, aconteceu comigo.
a gente era uma família muito humilde, né? E a gente morava num barraco. E a gente era em 8 irmãos. E nesse barraco tinha uma divisa que dava e essa divisa separava o quarto e a sala. E o meu irmão, ele sempre guardava um brinquedo no alto, né, desse barraco. E esse brinquedo, ele foi buscar esse brinquedo, ele caiu do outro lado. E meu pai, vendo aquilo no quarto dele, achou que era eu. Meu Deus. E ele foi lá no meu quarto, olhei na porta, lá estava meu pai em pé. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí meu pai perguntou pelo meu irmão, né, onde estava fulano. Eu levantei para procurar o meu irmão. E nisso meu pai pegou pelo braço, Meu Deus pegou do o céu. cinto e começou a bater em mim. Bater. Naquela época não tem esse negócio de essa proteção, ligar para a polícia, né? As coisas não. E então meu pai, eu não sabia porque eu estava Você apanhou sem saber. Sem Saber o que estava acontecendo. E aquilo aí me deu fiquei muito triste com aquilo, mas assim, eu fiquei magoado com aquilo, eu guardei aquela mágoa por muito tempo, mas assim, quando meu pai, ele estava internado, acompanhei meu pai, a maneira de eu perdoar meu pai foi aquela forma, né? Você segurou aquele negócio a vida inteira, praticamente. E outra coisa, quando eu apanhei, sabia, e não era eu que eu estava apanhando e dizendo, pai, não sou eu que fiz isso. Não fui eu que fiz isso. Não fui eu. E quando chegou o meu irmão, que meu pai ele ia bater no meu irmão, a minha mãe segurou, não, esse aqui você não bate. Já bateu Meu Deus! Rapaz, Sebastião, misericórdia. Mas, Sebastião, você ficou com uma mágoa muito grande no coração. Fiquei com uma mágoa, mas assim, teve aniversário da minha filha de 7, eu acho que, se não me engano, com 7 anos, meu pai foi, né? Mas naquela época, meu pai já estava um pouco doente já. Aí veio a enfermidade do meu pai e eu acompanhei todo o processo, né, essa enfermidade. E meu pai, eu acredito que o meu pai, ele não lembra disso, né, que ele fez isso comigo. Ele não lembra. Não lembrava, no caso, né? Meu Deus. E é isso, mas eu... Que coisa, né, irmão Sebastião? Dessa forma que eu perdoei meu pai. Então, irmão Sebastião, no nosso segundo tópico, né? Você estava enquadrado aqui, o problema do pecado e do perdão. Você estava magoado, aquilo ali. Quando às vezes você ia na casa do seu pai, você dá vontade de falar, não dava? Assim, pai, aquele dia que você me bateu, pai. Mas o meu pai não lembrava. Eu acredito que meu pai não guardou essa mágoa, né? Ele tinha feito algo de errado comigo, né? Mas então, o problema do pecado e o perdão. A pessoa que busca o perdão deseja isentar-se de algo, ou seja, ela quer ficar livre da culpa, ela quer ficar livre da pena, ela quer ficar livre da ofensa ou da dívida. Adolescentes, você tem um pecado, algo que só você e Deus sabe. Nem a sua mãe, nem seu pai, nem seu amiguinho, ninguém sabe, só você. Aí o pastor está na hora da mensagem, coração dele, E aquela mensagem? Fogo puro. Aquela mensagem, aí vem o Espírito Santo. Deus falando na boca do pastor. Isso. Você está lá no culto Teens, Deus falando na boca do irmão, da irmã que está pregando. E Deus, na hora, fala aquele pecado que você estava com ele no coração. Parece que fica. Só você sabe. Aí você começa a chorar. Você começa a se quebrantar pela culpa. Porque você quer alguém para confessar esse pecado e você se livrar dessa culpa, dessa mágoa. Porque se você tiver com isso no seu coração, você não iria para o céu naquele momento. E se você tiver algum pecado no seu coração, adolescente, você não vai para o céu não, tá? Você não vai. É preciso liberar, é preciso confessar, é preciso alcançar
o perdão pela confissão dos pecados. Aqui a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 2, versículo 1 nos diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, ou se alguém tiver em pecado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Louvado seja Glória o nome a Deus. do Senhor. Que coisa linda, né? Maravilha. O pecado, irmão Sebastião, ele precisa ser confessado. O pecado é uma mancha, né? E essa mancha tem que ser limpa. Tem que ser limpa, né? Na aula, né, o irmão Fábio, teve uma aula que o irmão Fábio, ele colocou, né, o que é o coração com a mancha e o que Jesus faz quando ele entra, quando você abre a boca e confessa o seu pecado. É purificado. Isso aí, olha só. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, abre a boca e fala. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão Sebastião, meus irmãos adolescentes, o que nós estamos vendo aqui? Uma cruz. Eu tudo fiz por ti. O que fazes tu por mim? A cruz, irmão Sebastião, ela não foi assim. Jesus não foi crucificado numa cruz porque era uma prática. Não, tudo na vida de Jesus, cada palavra, cada silêncio, cada vírgula, tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Olha a cruz, adolescentes, olha a cruz. Para que direção ela está apontando? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Ela está apontando para cima, para a esquerda, para a direita. Quando Jesus, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário, ele está dizendo que você deve ser perdoado pelos seus dois tipos de pecado. O pecado que você tem, que você pode cometer contra Deus, e o pecado que você pode cometer com o seu irmão. Exatamente. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Há pecado que você comete contra Deus. E há pecado que você comete. Por exemplo, adolescente está em falha com a leitura devocional? Adolescente está em falha com o seu jejum? Adolescente está em falha com a sua oração? Então, a cruz são as quatro direções, as direções. O perdão que você tem de Deus e o perdão que você tem com o irmão quando você confessa o seu pecado. Irmão Sebastião. Quando você confessa, quando você pede perdão, automaticamente está ligando aos céus. Olha só, adolescentes, e parece que não, assim. Maravilha. Muitas coisas que você talvez vive no seu dia a dia, é pecado. Por exemplo, você quer se espelhar, você quer parecer com aquele artista. Entrando já no tópico número 3, você pertence ao reino dos céus, você não pertence a esse mundo. Está lá na sua escola, sua amiguinha está lá com o iPhone. O iPhone, eu nem sei que série que está o iPhone, está no 10, não sei. Agora, se não me engano, está no 15. Né? No 15? Misericórdia. Aí você chega em casa e força o seu pai a te dar um iPhone, porque está no seu coração o quê? A inveja.
Você quer ser igual àquela Isso, pessoa. querer o que o fulano tem. Aí você está com aquele pecado. Aí você chega em casa e fala, pai, me dá um iPhone. Aí o seu pai fala, claro que não. Aí você adquire outro pecado. Você fica com ódio do seu pai. Você fica com ódio da sua mãe. Porque você pediu um iPhone e ela não te deu. Ah, pai, eu quero aquele aparelho que anda na roda, igual no shopping. Aquele. Nem sei o nome daquele negócio. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero aquilo. O pai fala, não, você não vou te dar. Aí você peca. É um ciclo de pecado que você precisa de parar. Hoje, você precisa de parar. Fazer uma análise no seu coração e fazer bem assim. Será que eu sou o cidadão dos céus? Ou será que eu estou com alguma coisa agarrada neste mundo? Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós precisamos de viver de acordo com o reino de Deus. Não de acordo com o mundo. O mundo aí você vai lá no YouTube, né? Tal, vê uma personagem lá, aí quer pintar a cara, aí quer botar um brinco, aí quer jogar um cabelo, né, tipo marshmallow, tipo um negócio, né, diferenciado, porque você quer se espelhar em alguém. A verdade, se nós não buscarmos verdadeiramente o reino dos céus, as coisas do mundo vai te influenciar, adolescente. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Olhar ao seu redor. Aleluia, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos da eternidade, nós pertencemos ao reino de Deus. E ter prática de ler a palavra de Deus, de Coloca orar, a sua leitura em dia, de orar. Coloca a sua oração em dia, Isso. Faz um jejum pela sua própria vida. Um propósito. Né? Então, irmão Sebastião, às vezes os adolescentes, eles acham que estão sozinhos. O pai não é suficiente, a mãe não é suficiente, o líder da igreja não é suficiente. Às vezes ele acha que o pastor não é suficiente e ele entra dentro de um vazio. Ele entra dentro de um vazio e fica numa angústia, e fica no desespero, tá certo? Mas nós não estamos sozinhos, amados. Nós temos o Espírito Santo. Amém. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. É verdade. Né? Os discípulos, logo que Jesus estava para ser crucificado, para derramar o seu sangue, os discípulos ficaram, Senhor, para onde nós vamos? Senhor, nós estamos aqui aprendendo, só o Senhor tem palavra de vida eterna. E Jesus fala bem assim, não vos deixarei órfãos. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai te consolar, aquele que vai te visitar, aquele que vai te ajudar a vencer, adolescentes. O Espírito Santo está ao seu lado, ele quer se mover em você. Essa representação aqui, desse fogo, ele quer fazer com que o seu coração esteja queimando com o fogo do Espírito Santo. Amém. Aí o adolescente está lá no culto teens, um adolescente está ali queimando, pegando fogo, falando em línguas. E o outro? Nada. O outro está lá. O outro está pensando em casa, em chegar em casa. O outro está lá no culto teens. Está pensando aqui, o fogo está caindo. Ele está lhe mandando mensagem. Pensando que o pai vai dar amanhã o presente. Adolescentes. Ou seja, não está ligado aos céus, está ligado no mundo. Então, nessa manhã, é uma aula linda, irmão Sebastião. A aula do perdão. Você perdoar. Algumas pessoas podem achar que você é bobinho, que você... fulano, revida. Não faça isso. Não faça. O nosso advogado é o Senhor. O nosso advogado é o Senhor. Você não está só, você está com o Espírito Santo, você tem um corpo de pessoas, de servos orando por vocês. Eu oro pelos meus adolescentes, a minha filha é uma adolescente, ela está assistindo a essa aula. Os nossos líderes oram pelos nossos adolescentes, orou pelo seu ministério adolescente, manda um foguinho no grupo. Quantos foguinhos você está mandando no grupo? Quanto você tem dobrado o seu joelho? Quanto foguinho você está mandando no grupo? Saiba que o Senhor, Ele vai honrar você muito e você vai estar livre de toda mágoa. Vai te usar porque você começa a liberar perdão. Amém. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão da nossa aula, em nosso dia a dia, nós temos a escolha de não pecar. Mas quando isso acontece, devemos recorrer a Jesus e pedir perdão. Aleluias.
pedir perdão a Jesus, pedir perdão aos nossos irmãos. Você tem algum pecado contra o seu pai, contra sua mãe? A sua mãe te orientou, o seu pai te orientou, faça isso, faça aquilo. Você pegou, se trancou no seu quarto, não deu nem ouvidos. Você está em pecado. Você precisa de pedir perdão. Você precisa de abraçar o seu pai, abraçar a sua mãe, pedir perdão. O seu pai é seu amigo, sua mãe é seu amigo. Os líderes da sua igreja. Você precisa de praticar o perdão. Começar a liberar perdão, né? Nós precisamos de liberar perdão. Nós precisamos de sarar espiritualmente. Por quê? Porque o pecado, ele traz enfermidade. E o perdão, ele nos traz saúde. Ele nos traz vida eterna. Ô, glória! Glória a Deus! Ô, glória! O perdão parece até aquela chave, né, que abre a porta, né? Quando nós pedimos perdão, o Espírito Santo entra. Aleluia! Quando nós pedimos perdão, parece que sai um peso das nossas costas. Meu Deus! Uma montanha de pedras em cima das nossas costas. Aleluia! Amém, adolescentes. Vamos Deus, para o nosso Senhor. ofertório, um momento lindo que nós temos, irmão Sebastião. Irmão Sebastião, como que os adolescentes podem ofertar, né? O adolescente geralmente tem mesada. Nem que seja R$1, o papai, a mamãe, ele dá para ele levar para a escola, né? Às vezes para poder comer um lanche, vai numa pizzaria, vai na lanchonete. Mas agora é o momento de nós contribuirmos com a casa de Deus. Amém. É o momento de nós podermos fazer a nossa contribuição, esse momento do ofertório, pelo Pix, pelo PicPay, pelas contas da igreja. Seja 1.000 valentes. Faça parte desse projeto. Você, mamãe, eu posso fazer 1.000 valentes? Pode. Quanto é que você pode ofertar por mês? Fica à vontade. Fica à vontade. Nós temos tantos eventos lindos aqui nessa igreja. Nós temos tantos momentos lindos. Faça a sua oferta quando nós ouvimos o louvor. Amém? Espírito vem, faz o céu descer. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céus. Aviva-nos, queremos o teu reino aqui. Queremos o teu reino aqui. Rei Jesus, exaltamos o teu nome, tua glória faz tremer terra e céus. Aviva-nos, queremos o teu reino aqui. Queremos o teu reino aqui. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem, quebranta o meu ser. Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem. Amém, nós adolescentes, nós estamos chegando ao final. Gostaria de convidar o irmão Sebastião para fazer a nossa oração e depois eu faço o encerramento. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais Aleluia, uma Jesus. aula abençoada, grandiosa, Senhor Deus. O Senhor nos usou para levar aos lares dos Aleluia, adolescentes sobre o perdão, como é importante o perdão na vida de cada um de nós. Obrigado por até aqui o Senhor ter nos abençoado e nos protegido. Aleluia, em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém, adolescentes. A paz do Senhor Jesus. Comente também, comente A no paz do chat. Senhor. Transmita essa mensagem para outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.